Eu sempre achei que a verdade era algo sólido, como uma parede. Que se você não tivesse feito nada, a parede ficaria de pé, e todo mundo poderia ver. Mas aos 17 anos, aprendi que uma mentira dita com convicção suficiente pode ser como uma névoa densa. Ela não derruba a parede, só a esconde. E as pessoas, diante da névoa, preferem acreditar que a parede nunca existiu. Tudo começou num domingo à tarde, no churrasco em família na casa da minha tia. O calor, o cheiro de carne, a risada dos primos. Até que meu primo caçula, o Kevin, de 7 anos, desapareceu por 10 minutos. Quando voltou, chorando, com o tablet novo dele quebrado, apontou direto para mim e disse, com uma convicção que cortou o barulho da festa, foi o primo Alex. Ele ficou bravo comigo e jogou no chão. Eu não tinha ficado bravo. Eu nem tinha estado perto dele. Mas naquele instante, o mundo que eu conhecia desabou em câmera lenta. Meu nome é Alex. Naquele verão de 2017, eu tinha 17 anos, um emprego de meio período na loja de ferragens do Mister Henderson, e a sensação de que a vida, finalmente, estava engrenando. Namorava a Jane há 8 meses. Ela era a primeira namorada, séria, do tipo que ia em jantares de família, que minha mãe adorava. Tínhamos planos de ir para a mesma faculdade comunitária no ano seguinte. Meu mundo era pequeno, seguro, centrado naquele subúrbio tranquilo de Ohio e na minha família extensa e barulhenta, italianos da segunda geração que transformavam qualquer domingo em uma festa. O churrasco era na casa da tia Gina. Um ritual. Eu estava ajudando meu pai na churrasqueira, orgulhoso da responsabilidade, quando a tia Gina saiu correndo da sala, o rosto branco. O tablet do Kevin. O tablet novo dele. Está todo rachado. Todo mundo se aglomerou na varanda dos fundos. Lá estava Kevin, o caçula da família, o menino de ouro, segurando o iPad caríssimo que ele ganhará de aniversário uma semana antes. A tela estava uma teia de aranha. Ele soluçava, o rosto inchado de choro. O que aconteceu, querido? Minha tia perguntou, ajoelhando-se. Ele engoliu o choro, olhou em volta até seu olhar pousar em mim. E então, apontou. Foi o Alex. A gente estava no quarto do brinquedo, eu não quis emprestar o meu carrinho novo. Ele ficou muito bravo. Pegou o tablet da mesa e jogou no chão. Disse que era para eu aprender. O silêncio foi instantâneo e absoluto. Só se ouvia o chiado da gordura caindo na churrasqueira. Todos os olhos se viraram para mim. Meu estômago virou um nó de gelo. O quê? Kevin, não. Eu não fiz isso. Eu nem estive no quarto do brinquedo. Eu estava aqui o tempo todo com o pai. Minha voz saiu mais aguda do que eu queria, um tom defensivo que soou, até para meus próprios ouvidos, como culpa. Meu pai olhou para mim, confuso. Alex, você saiu daqui a uns 20 minutos, foi buscar mais carvão. Sim, no garagem. Não fui no quarto do Kevin. Mas a lógica já não importava. Kevin chorava mais alto, enterrando o rosto no vestido da mãe. Ele fez. Ele fez. Eu vi. A convicção de uma criança de 7 anos, especialmente uma considerada doce e que nunca mentia, tinha um peso nuclear na minha família. Minha tia Gina me olhou com uma mistura de decepção e raiva. Alex, por que você faria uma coisa dessas? É só uma criança. Eu não fiz, insisti, sentindo um calor de pânico subir pelo meu pescoço. Procurei os olhos da Jane. Ela estava parada atrás da minha mãe, os braços cruzados, o rosto uma máscara indecifrável. De repente, eu era um estranho para todos. Meu pai tentou ser a voz da razão. Vamos acalmar todo mundo. Kevin, você tem certeza? Talvez tenha caído. Não caiu. Ele jogou. O grito do Kevin era histérico. A partir daí, o dia se desfez. O churrasco acabou naquele instante. As pessoas começaram a recolher suas coisas, evitando meu olhar. Minha mãe tentou falar com a tia Gina em voz baixa, mas eu via o balançar negativo da cabeça dela. Jenny veio até mim, sua expressão era fechada.
É sério isso, Alex? Ela sussurrou. Jenny, por favor. Você acha mesmo que eu faria isso? Quebrar o brinquedo de uma criança. Ela olhou para o Kevin, ainda sendo consolado, e depois para mim. Eu não sei o que pensar. Ele tá dizendo que viu. A frase dela me perfurou mais do que a acusação do Kevin. Você não sabe? Era tudo o que eu consegui dizer. Ela não respondeu, apenas foi ajudar minha mãe a limpar a mesa. Naquela noite, em casa, o clima era de um velório. Meus pais estavam na sala, falando em vozes graves que eu conseguia ouvir da escada. Gina está arrasada, John. Ela diz que o Kevin está traumatizado, que tem pesadelos. Mas o Alex nunca foi violento, Maria. Nunca. E por que o Kevin inventaria isso? O que ele ganharia? Era a pergunta de US$ 1 milhão. Por quê? Eu me fiz a mesma coisa, deitado na cama, olhando para o teto no escuro. Kevin e eu nunca fomos próximos, mas nunca tivemos conflitos. Eu nem gostava de ir no quarto de brinquedos, cheio de coisas de criança. Não fazia sentido. A única explicação era que ele tinha quebrado o tablet acidentalmente, ficou com medo da reação dos pais, e viu em mim um bode expiatório conveniente. O primo mais velho, adolescente, que às vezes era quieto. Talvez até parecesse bravo para ele. Era frágil, mas era a única lógica. Nos dias seguintes, a névoa se espalhou. Meus pais, embora tentassem parecer neutros, me olhavam com um novo cuidado, como se eu fosse um animal imprevisível. Eles não me puniram, como punir alguém por algo que nega veementemente. Mas a confiança tinha rachado junto com a tela daquele iPad. Na escola, o boato, alimentado por primos mais velhos, já tinha chegado. Sussurros nos corredores. Olhares rápidos e desviados. Jenny começou a dar um tempo. Ela disse que precisava de espaço para processar. Seu silêncio era um julgamento mais alto que qualquer grito. A pior parte era a impotência. Como você prova que não fez algo? Como você luta contra uma história simples e convincente? Criança não mente. Era o mantra não dito que selava meu destino. Eu tentava falar, explicar minha versão, mas via nos olhos das pessoas, eles não queriam a verdade, queriam a simplicidade da narrativa do Kevin. Era mais fácil acreditar que eu tinha um surto de raiva do que o anjinho de 7 anos era um mentiroso. 2 semanas após o incidente, meu pai me chamou para uma conversa de homem para homem. Sentamos na varanda dos fundos. Alex, sua mãe e eu, estamos pagando um novo tablet para o Kevin. Eu senti como se tivesse levado um soco. O quê? Por quê? Se nós pagamos, é como se estivéssemos admitindo que eu fiz. Meu pai olhou para as mãos, envelhecidas pelo trabalho. Não é uma admissão. É um gesto de paz. Para acalmar os ânimos. A família tá dividida, Alex. Sua avó nem quer mais vir para os jantares de domingo. Precisamos seguir em frente. Seguir em frente como? Com todo mundo pensando que eu sou o tipo de pessoa que aterroriza crianças e destrói coisas. Ele não respondeu. Só colocou a mão no meu ombro, um gesto pesado, e depois entrou em casa. Naquela noite, eu olhei pela janela do meu quarto para a rua escura e silenciosa. Aos 17 anos, eu aprendi que a sua reputação é a coisa mais frágil que você tem. E que pode ser roubada de você em um instante, sem direito à defesa, por algo que você nunca fez. E pior, que às vezes, o silêncio daqueles que você mais ama é a sentença final. O pagamento do novo tablet foi o túmulo público da minha inocência. Para a família, foi um acordo silencioso. Nós, os culpados, indenizamos a vítima. Meus pais nunca usaram essa palavra, mas cada centavo dos US$ 450 que saiu da poupança deles era uma moeda de confissão forçada. A tia Gina aceitou o dinheiro com um aceno de cabeça tenso e um obrigado que soou como um veredito. Kevin recebeu seu novo brinquedo, e a vida seguiu para todo mundo. Para todo mundo, menos para mim. A escola se tornou um campo minado. O tempo que a Jenny pediu se transformou em um fim definitivo, mas sem clareza.
Ela não terminou comigo, apenas evaporou. Parou de responder mensagens, começou a sentar em outro lugar no refeitório. Um dia, vi ela rindo com um grupo de amigas, e quando nossos olhos se cruzaram, o riso dela morreu instantaneamente, substituído por um olhar de pena e cautela. Eu era a doença contagiosa da qual todos se afastavam. A história do tablet, embelezada e distorcida, corria pelos corredores. Agora, eu não era só o primo bravo, era o cara com problemas de raiva, o bully que intimidava crianças. Mentiras se grudam como teias de aranha, e cada tentativa minha de me livrar só me deixava mais emaranhado. Em casa, o silêncio era uma entidade viva. Meus pais agiam como se nada tivesse acontecido, mas a fricção estava em todo lugar. Eles evitavam falar de familiares, cortavam conversas sobre os próximos churrascos. Minha mãe começou a me olhar com um olhar de constante avaliação, como se tentasse decifrar uma falha de caráter que ela tinha perdido. Uma noite, ouvindo-a falar ao telefone com minha avó, escutei um fragmento que me congelou. Sim, mãe, estamos cuidando dele. Ele vê uma terapeuta da escola, é obrigatório depois do incidente. Terapeuta? Obrigatório? Ninguém tinha me dito nada. No dia seguinte, fui chamado ao escritório da orientadora, Sra. Wilkins. Ela tinha um sorriso profissional e uma pasta com meu nome na capa. Alex, seus pais autorizaram algumas sessões de conversa aqui comigo. Entendo que houve um episódio familiar estressante. Como você está se sentindo? Sentei-me na cadeira desconfortável, sentindo-me como um prisioneiro em interrogatório. Estou me sentindo acusado de algo que não fiz, disse, direto ao ponto. Ela notou algo. E como você lida com a raiva, Alex? Não havia saída. A narrativa estava cimentada. Eu era um caso a ser gerenciado, um risco a ser contido. As sessões eram uma farsa. Eu ficava em silêncio ou dava respostas monossilábicas, e ela preenchia suas fichas. Eu não era mais Alex. Era o adolescente com possível desregulação emocional. O trabalho na loja de ferragens do Mr. Henderson se tornou meu único refúgio. Lá, entre estantes de parafusos e o cheiro de óleo, eu não era um monstro. Era só o Alex que carregava caixas e organizava inventário. O Mr. Henderson, um velho ranheta e de poucas palavras, nunca mencionou os boatos. Talvez não soubesse, talvez não se importasse. Seu único interesse era que o trabalho fosse bem feito. Aquela indiferença era um bálsamo. O verdadeiro golpe, porém, veio no dia de Ação de Graças. A família toda se reuniria na casa da minha avó. Meus pais pareciam ansiosos, vestindo-se com um cuidado especial. É hora de virar a página, Alex, minha mãe disse, ajustando meu colarinho como quando eu era pequeno. Seja cordial. Dê o braço a torcer. A atmosfera na casa da vovó Estela era gelada sob a fachada de festa. Os abraços foram breves, os sorrisos, tensos. Kevin estava lá, o centro não declarado da sala, mostrando seu tablet novinho para os primos. Quando me viu, ele se encolheu e correu para trás da perna da tia Gina. O gesto foi uma declaração mais alta que qualquer palavra. Durante o jantar, sentado entre primos distantes que evitavam contato visual, eu me senti como um fantasma à mesa. Até que meu tio Marco, o pai do Kevin, bateu no copo com uma colher. Quero fazer um brinde, ele anunciou, erguendo o copo de vinho. A família. Às vezes passamos por tempestades, mas o importante é nos perdoarmos e seguirmos em frente juntos. Os olhos de todos, involuntariamente, pousaram em mim. O brinde era uma armadilha. Se eu erguesse o copo, estaria endossando uma reconciliação baseada numa mentira. Se não erguesse, seria visto como rancoroso, amargo, confirmando minha suposta natureza difícil. Congelei. Meu pai, ao meu lado, ergueu o copo dele alto, seu rosto uma máscara. Minha mãe fez o mesmo, seus olhos suplicando que eu fizesse o mesmo. Eu não me mexi. O copo de refrigerante à minha frente permaneceu na mesa. O silêncio que se seguiu ao brinde foi carregado de reprovação. Virei a página. Para eles, sim. Para mim, era uma página em branco onde minha verdade tinha sido apagada.
Na volta para casa, dentro do carro, a tensão estalou. Você não podia ter erguido o copo, Alex? Era só um gesto, minha mãe disse, a voz cansada. Um gesto de quê? De que eu admito algo que não fiz. Eu não vou fingir, mãe. Meu pai bateu no volante com a mão aberta, um raro sinal de frustração. Cara, você tem que parar com isso. A família está se despedaçando. Às vezes você tem que engolir orgulho pelo bem maior. Orgulho? A voz que saiu de mim foi estridente, cheia de uma raiva que eu não sabia que ainda tinha armazenada. Não é orgulho. É a verdade. Eu não quebrei a porcaria do tablet. Por que ninguém nessa família, está disposto a considerar que talvez, só talvez, Kevin esteja mentindo? O carro ficou em silêncio. O farol de um carro vindo na direção contrária iluminou o rosto da minha mãe por um segundo. Havia lágrimas silenciosas escorrendo por suas faces. Porque é mais fácil, ela sussurrou, quase inaudível. É mais fácil acreditar numa criança do que num adolescente. É mais fácil pagar um tablet do que enfrentar a ideia de que nosso sobrinho é um pequeno manipulador e que nossa irmã criou um filho que mente. Destruiria a família. Ali, naquele carro escuro, na estrada rumo a casa, eu finalmente entendi. Não se tratava de justiça, nem de verdade. Tratava-se de paz. De conforto. A minha inocência era um preço que todos estavam dispostos a pagar para preservar a harmonia superficial, a imagem da família unida. Eu era o sacrifício aceitável. Aquela revelação me quebrou de uma forma diferente. A raiva deu lugar a uma frieza profunda, um desapego. Parei de tentar me explicar. Parei de esperar por absolvição. Comecei a contar os dias para o fim do ensino médio, para o momento em que eu pudesse pegar o carro, um velho Corolla que eu mesmo consertara com peças da loja do Mr. Henderson, e dirigir para longe daquele lugar e de todas as suas certezas podres. O que eu não sabia era que a verdade, como uma planta teimosa, às vezes cresce em fendas inesperadas. E ela estava prestes a brotar da fonte mais improvável, o próprio Kevin. O inverno naquele ano foi particularmente rigoroso para Ohio. O frio cortante do lado de fora parecia um reflexo do clima dentro de mim. Eu havia me retirado completamente para dentro de uma concha. Concluí o ensino médio como um espectro, focando apenas nas notas mínimas para me formar e nas longas horas na loja de ferrugens, onde juntava cada dólar com a obsessão de quem está construindo uma tábua de salvação. Meus planos com a faculdade comunitária com a Jane tinham evaporado. Em vez disso, minha meta era uma escola técnica de mecânica automotiva 2 horas dali, onde ninguém me conhecesse. O velho Corolla, que eu mantinha funcionando com suor e aprendizado, seria meu passaporte. Em casa, meus pais e eu nos comunicávamos em um nível puramente funcional. Passo sal. Vou trabalhar até mais tarde. Era como viver com colegas de quarto distantes. A ferida aberta do incidente nunca foi curada, apenas coberta com o band-aid grosso do silêncio. Às vezes, pegava minha mãe me observando com um olhar de dor profunda, mas quando eu a encarava, ela desviava o olhar. Era como se eles também soubessem, em algum nível profundo e negado, que uma injustiça monstruosa tinha sido cometida, mas o preço de admitir isso agora, o caos familiar, o conflito, o reconhecer que escolheram errado, era alto demais. O catalisador veio em uma tarde cinzenta de março, poucos meses antes da minha formatura. Eu estava na garagem, trocando os freios do Corolla, o rádio sintonizado em uma estação de rock clássico para afogar meus pensamentos. A porta da garagem rangiu aberta. Era meu pai, com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Precisamos conversar, ele disse, a voz grave. Meu primeiro impulso foi o de sempre, uma defesa automática, um músculo treinado. Sobre o quê? Eu não fiz nada. Ele balançou a cabeça, parecendo repentinamente muito velho. Não é sobre você. É sobre o Kevin. Uma faísca de algo, esperança? Medo? Percorreu meu peito. Desliguei o rádio. O silêncio que se seguiu foi pesado. A tia Gina ligou. Ela encontrou o tablet antigo. Fiquei confuso.
O quebrado? Não jogaram fora. Eles guardaram, pensando em consertar um dia, mas nunca levaram. A Gina estava fazendo uma limpeza de primavera no sótão e encontrou a caixa. O tablet. Alex, ele ainda liga. A tela está quebrada, mas o sistema funciona. Eu não entendia para onde ele estava indo. E daí? Meu pai respirou fundo, como se preparando para levantar um peso enorme. Ela ligou ele. E foi fuçar nos arquivos, nas fotos, a um vídeo. Um vídeo que estava gravando na câmera frontal na hora que ele quebrou. O mundo parou. O cheiro de óleo e metal da garagem pareceu ficar mais forte. Eu me apoiei no para-choque do carro, minhas pernas de repente fracas. Um vídeo, minha voz era um sopro. Meu pai assentiu, os olhos vermelhos. Mostra o Kevin sozinho no quarto. Ele está brincando com o tablet. Tenta colocar em pé na beirada da cama. Ele escorrega da cama. O tablet cai no chão. Você pode ouvir o barulho do impacto. E então você pode ouvir os passos dele correndo, e a voz dele dizendo, claramente, antes de começar a chorar, ah não, a mamãe vai ficar brava. Foi o Alex. Vou dizer que foi o Alex. O ar saiu dos meus pulmões como se eu tivesse levado um soco. Não houve alívio. Não houve triunfo. Houve apenas uma inundação vertiginosa de todos os meses de angústia, isolamento, dúvida e traição, convergindo para aquele único ponto no tempo. A verdade tinha estado lá o tempo todo, trancada em uma caixa no sótão, enquanto minha vida era desmontada peça por peça. Ela, a tia Gina, ela viu o vídeo, consegui perguntar. Ela viu. Ela ligou para cá chorando tão alto que sua mãe mal conseguia entender. Ela está destruída, Alex. Totalmente destruída. Eu fechei os olhos. A imagem da tia Gina, sempre tão segura, tão rápida em me condenar, agora destruída pela verdade, me dava uma satisfação negra e amarga, seguida imediatamente por um vazio imenso. E agora? Perguntei, abrindo os olhos. Ela quer vir aqui. Com o Kevin. Para ele se desculpar. Uma risada seca e feia saiu da minha garganta. Uma desculpa? Isso vai devolver o quê? A Jane? Meu último ano de escola? A confiança de vocês? Meu pai encolheu-se sob o meu olhar. Alex, filho, nós. Poupa-me, cortei, a voz gelada. Poupa-me das suas desculpas também. Vocês escolheram. Lembra? É mais fácil. Naquela noite, como previsto, a tia Gina veio. Ela parecia uma versão encolhida de si mesma, os olhos inchados e vermelhos. Ao seu lado, Kevin, agora com 8 anos, arrastava os pés, o rosto pálido e assustado. Minha mãe chorava silenciosamente na cozinha. Meu pai ficou de pé, como um soldado em posição de sentido, sua expressão uma mistura de vergonha e alívio agonizante. A tia Gina tentou falar, mas as palavras saíram em soluços. Alex, eu não tenho palavras. Eu falhei com você. Falhei como tia, como família. Acreditei no mais fácil, não no certo. Ela então virou-se para Kevin, colocando uma mão em seu ombro, não mais protetora, mas pressionando-o para frente. Fala, Kevin. Fala a verdade para o seu primo. Kevin olhou para mim, e pela primeira vez, eu vi nele não um monstro, mas apenas uma criança assustada que fez uma coisa terrível e foi engolida por sua própria mentira. Seu queixo tremia. Foi eu, Alex. O tablet caiu. Eu tive medo. Inventei que foi você. Sinto muito. As últimas palavras foram quase inaudíveis. Todos olharam para mim, esperando, o quê? Que eu dissesse tudo bem. Que eu o perdoasse. Que dissesse que entendia. O ar na sala estava carregado da expectativa deles de que, agora com a verdade revelada, poderíamos magicamente voltar a ser a família de antes. Eu olhei para o rosto choroso do Kevin, para a agonia da minha tia, para o remorso nos olhos dos meus pais. E senti, nada. Um grande, vasto, desolador nada.
A raiva tinha me consumido por dentro e deixado apenas cinzas. Tá, eu disse, minha voz monocórdia, sem emoção. Obrigado por dizer. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Eles esperavam mais. Drama, lágrimas, um abraço, um momento de catarse familiar. Eu não tinha mais nada para dar. Alex, minha mãe começou, mas eu a interrompi. Preciso terminar um serviço no carro, menti, e virei as costas, caminhando de volta para a garagem, deixando-os todos parados na sala de estar, imersos no desconforto da verdade que chegará tarde demais. Nas semanas que se seguintes, houve uma tentativa desajeitada de reparação. A tia Gina insistiu em devolver os $450. Meus pais tentaram recusar, mas ela deixou o envelope em cima da mesa da cozinha e saiu correndo. Jenny me mandou uma mensagem longa e confusa, dizendo que tinha ouvido a verdade e que lamentava muito, que era imatura. Eu não respondi. O que havia para dizer? A parede da verdade estava visível novamente, mas a névoa tinha deixado marcas permanentes na paisagem. E eu não confiava mais na vista de ninguém. No dia da minha formatura, meus pais estavam na plateia, tirando fotos com um sorriso forçado. Nenhum outro membro da família veio. Eu peguei meu diploma, cumprimentei meus colegas de classe com um aceno distante, e na manhã seguinte, coloquei uma mala e uma caixa de ferramentas no Corolla. Meus pais ficaram na porta, minha mãe chorando, meu pai com os ombros curvados. Você vai ficar bem? Meu pai perguntou, a voz rouca. Vou, respondi. E era verdade. Porque ficar bem não significava mais ser feliz ou confiante. Significava sobreviver. Significava depender apenas de mim mesmo. Liguei o motor do carro, aquele motor que eu mesmo mantinha vivo. Olhei para a casa da minha infância, para os rostos dos meus pais, marcados por um arrependimento que seria nosso companheiro eterno. E então, coloquei o carro em marcha e saí da calçada, sem olhar para trás. A verdade me libertou? Não. Ela só me deu o endereço correto da prisão onde eu sempre estive, uma família que preferia a harmonia à honestidade, e um coração que aprenderá, muito cedo, que algumas feridas não cicatrizam, você apenas aprende a conviver com a dor.